Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Oi, turma! Tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos. Mais uma edição do Radar Esportivo chegando aqui no portal Galera Mix. Lembrando que nós estamos no YouTube. Estamos aqui no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever no canal do portal Galera Mix, ativar o sininho, as notificações. Já aproveita e deixa o seu like aqui também, pode comentar. Enfim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma edição do Radar Esportivo. O pessoal do site do Galera Mix, do portal galeramix.com.br também, o nosso muito obrigado pela sua companhia de sempre. É muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui, tá bom? Vamos começar então o nosso Radar Esportivo falando de campeonato catarinense. E como é o futebol, né? Que maravilhoso é o futebol. Que coisa incrível. Tem roteiros, tem histórias, momentos que só o futebol é capaz de escrever, né? E um desses momentos foi no último final de semana, nesse domingo, a bola rolou para o jogo entre Figueirense e Chapecoense, devido a toda aquela confusão que a gente vem noticiando, vem tratando aqui nos últimos programas, nas últimas edições do Radar Esportivo, essa virada de mesa, né? Que teve desdobramentos jurídicos na sexta, no sábado. A Chape teve todos os seus pedidos, os seus recursos rejeitados, né? Ela pediu, por exemplo, a suspensão do jogo, né, de ida para o jogo de ida que aconteceu no domingo, né, para que aguardasse até o julgamento, mas não houve esse efeito, né? Não houve, a Justiça Desportiva não atendeu os pedidos da Chape e a partida aconteceu. Não à toa que ainda na própria sexta-feira a Chape veio até Florianópolis para disputar a partida. E, bom, o Figueirense, que herdou a 8ª colocação do Hercílio Luz, que perdeu 3 pontos ali naquela lambança toda do jogador que foi escalado de forma irregular, né? Figueirense herdou essa 8ª colocação e enfrentou a Chapecoense, que era foi simplesmente o melhor time do campeonato na primeira fase. Foi a líder, né? E a Chape, que tinha que jogar mais uma vez as quartas de final, teve que retroagir, né, diante de toda essa lambança com o Hercílio, né? Ela teve que jogar uma partida, né, numa fase em que ela já havia passado, que ela já havia conquistado vaga para a semifinal. Bom, e aí o que aconteceu, meus amigos? O Figueirense, que já estava se preparando para a Série C, já havia dispensado jogadores, enfim, né? Estava numa outra vibe, é convocado para jogar essas quartas de final, se prepara, e nesse domingo, no caso, nós estamos gravando o vídeo, o podcast na segunda, né? Hoje segunda-feira, né? Estamos na noite de segunda-feira. Ontem o Figueirense vai e aplica 3-1 na Chapecoense no estádio Orlando Scarpelli. Detalhe que com menos de 30 minutos de jogo estava 3-0 para o Figueirense. O Figueirense fez 3 gols em menos de 30 minutos. O Figueirense surpreendeu, e como a imprensa tem dito, não só a Chapecoense, mas o mundo inteiro, todo mundo que acompanha o campeonato catarinense. O Figueirense fez uma primeira fase muito ruim. De 11 jogos, o time só venceu 2. E eu sempre reiterava, né? Time que vence 2 partidas de 11 jogos, né? Time que disputa 11 jogos só vence 2, não merece estar classificado para a próxima fase, né? Mas o Figueirense herdou essa vaga nesse imbróglio todo,
que ainda segue na justiça, né? E foi lá e fez o jogo da vida enfim, e entrou, talvez não com tanta responsabilidade como a Chape tinha e tem, porque a Chapecoense classificou em primeiro, é o melhor time da competição, foi o melhor time da competição na primeira fase, é quem disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o Figueirense, apesar do Figueirense, é claro, é uma camisa absolutamente pesada, é o time mais vezes campeão do estado, né? É tradicionalíssimo, mas que não vive o seu melhor momento. Mas Figueirense conseguiu, de forma avassaladora, fulminante, com menos de 30 minutos de jogo, fazer 3-0, abrir 3-0 no marcador. Quer dizer, o Figueirense entrou, foi para cima, surpreendeu a Chape. O que se via era uma Chapecoense atordoada em campo, um time que estava atabalhoado, abalado, e me parece que essa questão de vai ter jogo, não vai ter jogo, ter que disputar novamente as quartas de final, sendo que ela já havia conquistado a vaga, né? Enfim, abalou. A Chape pode ter até subestimado o Figueirense, né? Porque realmente a Chape, quando se atentou, já estava tomando de 3. Né? E o Figueirense surpreendeu. O Figueirense fez uma partida realmente espetacular. Né? O Figueirense fez nesse domingo que não havia feito no campeonato inteiro. Então veja como é o futebol. Né? Como é o futebol. Que vitória que o Figueirense teve. Né? Realmente um baita de um resultado. Né? E contra a melhor equipe, né? Aquela que vinha sendo até então a melhor equipe do campeonato, a Chapecoense. Então, o Figueirense agora, lembrando que o jogo de volta, por enquanto, né, tá marcado para quarta-feira, 20h30 da noite na Arena Condá, né? Então a bola rola para o jogo de volta. O Figueirense agora pode perder por 1 gol de diferença. Ele joga por qualquer empate ou pode perder por até 1 gol de diferença. 2 gols de diferença já dá para a Chape. Já dá para a Chape, porque a Chape, como tem a melhor campanha, tem a melhor classificação, ela joga, né, por resultados iguais, por igualdade. Se ela fizer 2 gols de diferença, ela consegue, né, a classificação, consegue reverter. Agora, o que nós temos hoje é a Chapecoense correndo um sério risco de ficar fora do campeonato, ser eliminada pelo Figueirense da competição. Então, é por isso que o futebol é uma coisa tão apaixonante, né? Porque poderiam ser 2 amistosos de luxo, né? Entre Figueirense e Chapecoense, mas não é isso, não é isso. Claro, né? Claro, sem contar no imbróglio jurídico, né? Esse deve continuar. A gente vai ter julgamento essa semana no pleno do TJD, né? Essa questão do Hercílio. Há uma tentativa de também anular o segundo jogo, né? Ou melhor, tentar impedir que esse segundo jogo aconteça. Agora, o que está colocado no momento, e a Chape precisa não só contar com o aspecto jurídico, mas ela precisa também resolver agora mais do que nunca, as coisas dentro de campo. Né? Ela precisa mais do que nunca resolver a sua situação dentro de campo. Por quê? O que está valendo hoje é o jogo com o Figueirense, que ela perdeu a primeira partida aqui em Florianópolis, né?
no estádio Orlando Scarpelli. O jogo foi 3-1. Então agora ela precisa reverter essa desvantagem. Agora, se numa eventual eliminação da Chape, obviamente que as questões que a Chape vai recorrer, nós vamos ver mais recursos aí. Ou seja, a gente está com as coisas acontecendo dentro do campo, na competição, mas também com disputas, né? Batalhas nos tribunais, né? É a coisa indo para a mesa. E quando a gente tem virada de mesa, nunca é bom, nunca é saudável, né? Em nenhuma competição. Tudo que a gente quer é que as coisas se resolvam no campo. Mas a confusão agora já está criada. O jogo está mantido, o segundo jogo para quarta-feira, por enquanto, 8h30 da noite, a Chapecoense vai receber o Figueirense em casa, na Arena Condá, e tem que reverter. Dentro de campo, agora a Chapecoense está atrás. Então a Chapecoense precisa obrigatoriamente fazer 2 gols de diferença ou mais para poder se classificar para as semifinais. Para enfrentar o Marcílio Dias, que já passou. Marcílio Dias já é semifinalista, está aguardando seu adversário. Seria a Chape, mas como houve todo esse imbróglio, a Chape agora precisa jogar novamente a fase de quartas de final. Então, nós temos esse cenário colocado hoje no Campeonato Catarinense. A gente vai estar repercutindo qualquer informação nós vamos trazendo. Lembrando que Avaí e Brusque, ou melhor, Brusque e Avaí, o jogo vai ser no Augusto Bauer. Esse jogo está marcado para o dia 19 de maio, ou seja, na próxima semana. Então, lá na outra quarta-feira, né, nós teremos aí, portanto, a bola rolando para Brusque e Avaí, no estádio Augusto Bauer, o segundo jogo, né? Podemos até ter um clássico na final, minha gente. Podemos, eu acho, enfim, por enquanto, né, o Avaí passando do Brusque, primeiro o Avaí tem que passar do Brusque, o Figueirense da Chapecoense. Se o Avaí passa pelo Brusque, ele está na final. O Figueirense é que vai ter que jogar a semifinal com o Marcílio Dias, caso passe aqui desse confronto com a Chapecoense, né? Então, nós podemos ter clássico, mas não sei, né? É difícil, depende de muitas situações aí para que ocorra esse clássico na final do Campeonato Catarinense. Mas já pensou um clássico numa final de Campeonato Catarinense com um clássico logo após uma virada de mesa dessas? Quer dizer, são contornos aí que o campeonato está tomando. E a gente aqui no Radar Esportivo, durante a semana, com qualquer novidade, qualquer excepcionalidade, a gente vai trazer informação, né, do campeonato catarinense, porque o Figueirense, né, time aqui da capital, está envolvido, a Chapecoense, enfim, todo o campeonato sendo afetado de alguma maneira, né, o Marcílio Dias parado, sem jogar, Brusque e Avaí também aguardando, vão jogar para o dia 19, até que esse imbróglio seja, né, superado, porque a ideia é que já no domingo ou Figueirense ou Chapecoense, né, no final de semana já disputem a semifinal, ou seja, meus amigos, o campeonato realmente ganhando aí um drama, né? Claro que por um motivo, repito, lamentável, que é essa questão de virada de mesa. É sempre um problema, nunca é bom. Mas é o que temos e a gente vai noticiando aqui no Radar Esportivo, tá certo? O seu podcast de esportes. A gente continua trazendo agora as novidades da Libertadores da América. Taça Libertadores da América, que já tem bola rolando nessa terça-feira.
Nós vamos para a 4ª rodada da fase de grupos e agora, né, é um momento importante onde a gente começa a ter aí as definições de quem vai passar para a próxima fase, de quem vai ter que disputar até a última rodada e talvez, né, de clubes que evidentemente vão dar adeus aí às possibilidades de mata-mata na principal competição da América. Então, vamos lá, vamos falar dos brasileiros. Vamos falar dos brasileiros, porque tem Santos, né, ou melhor, tem Internacional jogando com o Deportivo Táchira, né, esse jogo nessa terça-feira, 7h15 da noite. O Inter que vem de 2 goleadas, ele venceu o Olímpia, né? Meteu 6 no Olímpia, já havia feito 4 no Táchira, fez 10 gols em 2 partidas, e o Inter agora, portanto, jogando fora de casa, em busca de mais uma vitória. O Inter tem 6 pontos, o Always Ready também está ali na liderança, o time da Bolívia, né? Então o Inter, se vencer, vai a 9 pontos e continua numa vibe interessante, continua numa vibe bastante interessante, né, nessa Libertadores da América, né, que é uma competição evidentemente muito cobiçada pelos clubes. Outro jogo importantíssimo nessa terça-feira, 7h15 da noite, Santos e Boca Juniors na Vila Belmiro. E esse jogo aqui é um jogo importantíssimo para o Santos, marca a estreia do técnico Fernando Diniz, inclusive, e é um jogo determinante para as pretensões do Santos. Por quê? Nesse momento, o Santos tem 3 pontos no seu grupo, né? O Santos tem 2 derrotas para o Barcelona de Guayaquil e também para o próprio Boca Juniors, e vem de uma goleada de um 5-0 em cima do The Strongest, né, na Vila Belmiro. O Santos conseguiu, né, dar uma melhorada no seu saldo de gols, né? Ele estava aí com -4, né? E agora tem um saldo positivo de 1. Então conseguiu, né? Havia perdido os 2 primeiros jogos por 2-0. Conseguiu, e agora enfrenta o Boca Juniors, que tem 6 pontos. O Boca perdeu para o Barcelona. Então, se o Santos vence, vai a 6 pontos, empata no número de pontos com o próprio Boca. Então, ele empata ali e fica e volta para a competição mais uma vez, principalmente para brigar pela 2ª colocação, né? Então, esse é o objetivo do Santos. É um jogo importante. Se o Santos tropeçar, empate não é bom resultado. Derrota, menos ainda. Derrota, aí eu acho que, né, o Santos praticamente dá adeus aí, né? A possibilidade de classificação, né? Seriam chances muito remotas, muito pequenas do Peixe se classificar se perder o jogo na Vila contra o Boca. Então, esse jogo para o Santos é vencer ou vencer. Dos brasileiros, o Santos é quem está com a vida mais difícil aí, né, para classificar na Libertadores. Então, Santos e Boca Juniors também nessa terça-feira, tá certo? Bom, vamos lá então, tem jogo do grupo A. Independiente Del Valle e Palmeiras. Bom, o Palmeiras tá numa outra vibe aqui, porque o Palmeiras tem 9 pontos. São 3 jogos, 3 vitórias. O Palmeiras até agora tem 100% de aproveitamento. E se vencer, vai a 12 pontos e muito, né, e já garante praticamente aí a vaga para a Libertadores. Então o Palmeiras, que inclusive goleou o Independiente Del Valle na 2ª rodada, né? Agora joga contra o time do Equador novamente, joga fora de casa e busca evidentemente um resultado positivo, uma vitória. O Palmeiras iria a 12 pontos e já garantiria o passaporte para as 8ª de final. Então é jogo importante para o Palmeiras, é um jogo fundamental, para que o Palmeiras possa de fato
garantir a sua classificação para a Libertadores, já jogaria as 2 últimas rodadas bem mais tranquilo, né? Lembrando também que nós teremos União La Calera e Flamengo. União La Calera do Chile pega o Flamengo, jogo 9h30 da noite. Lembrando, tá? Independiente Del Valle e Palmeiras, União La Calera e Flamengo são jogos do SBT, né? O Palmeiras para parte do Brasil, né? Para São Paulo e alguns estados, e o jogo do Flamengo para grande parte da rede aí, né? Então o pessoal vai poder acompanhar o Mengão às 9h30 da noite com União La Calera. E o Flamengo aqui também na mesma situação do Palmeiras. O Flamengo até agora com 100% de aproveitamento, tem 9 pontos. Se vencer vai a 12 e também já fica aí com praticamente os 2 pés na próxima fase, na fase de mata-mata, nas oitavas de final. Então é importante que o Flamengo busque esse resultado fora de casa. O Flamengo é um time muito superior, é um time que tem muitos recursos, né? Tem muitos jogadores qualificados, uma equipe bastante técnica e que tem condições de fazer um grande jogo e vencer o União La Calera, né? É muito mais time do que a equipe chilena, e o Flamengo pode aí aproveitar e vencer bem essa partida. Claro, é fora de casa, mas uma vitória, né? Um empate já não seria mau resultado, mas uma vitória seria de extrema importância para o Flamengo, iria a 12 pontos também, já ficaria com a vida muito melhor, né? Nessa Libertadores. Flamengo que está no grupo G, né? Palmeiras no grupo A, Flamengo no grupo G. Lembrando também que nós vamos ter aí o São Paulo. São Paulo jogando na quarta-feira contra o Rentistas. Fora de casa, contra o Rentistas do Uruguai, e o São Paulo que vem aí com 7 pontos, vem de empate com o Racing, né? Pelo placar de 0-0, e agora o São Paulo que vai em busca de uma vitória, tem 7 pontos, se vencer vai a 10, também já ficaria ali com uma situação melhor, né? No seu grupo, também encaminhando assim a sua vaga para a próxima fase da Libertadores, que é algo absolutamente importantíssimo, né? Afinal de contas, Libertadores sempre é fundamental e relevante, né? Relevante somar aí pontos na fase de grupos. Então, São Paulo vencendo vai a 10, tem mais time, é um time superior. É claro que o Rentistas deu trabalho na primeira partida que foi no Morumbi, né? Mas espera-se que o São Paulo do Hernan Crespo faça aí um bom resultado, né? Então, portanto, nós teremos aí Rentistas e São Paulo. Lembrando também que teremos nessa quarta-feira o Flusão jogando com o Independiente Santa Fé. O Fluminense tem 5 pontos junto com o River. O Santa Fé tem 2, né? O Fluminense é o primeiro. Se o Fluminense vencer, vai a 8 pontos, né? Enfim, né? 8 pontos, fica numa situação um pouco mais tranquila no grupo. Não se garante na próxima fase ainda, mas já fica ali numa situação bastante tranquila, né? Se o Fluminense conseguir vencer o seu confronto e o River também, né, vencer o seu adversário, né, Fluminense e River ficam com 8 pontos, e aí praticamente, né, o terceiro colocado, terceiro e quarto, teriam mais dificuldades para alcançar. Seria muito difícil, né, esses times serem alcançados. Então o Fluminense joga contra o Santa Fé em casa, é jogo importante, é jogo para o Fluminense buscar 3 pontos, né? E se manter em primeiro no grupo, se manter nessa boa fase que o time está tendo na Libertadores, né? Um time que é um bom time, o Fluminense, que está aí, né?
o time que está fazendo uma campanha bastante interessante na Libertadores, para a alegria do nosso diretor, né? É verdade, o chefe, o diretor, ele fica bastante contente, né? Mas o Fluminense, de fato, está aí fazendo uma campanha bastante interessante nessa fase de grupos da Libertadores. Bom, e aí a gente encerra na quinta-feira. Quinta-feira nós teremos o Atlético Mineiro jogando com o América de Cali. Atlético que tem 7 pontos no seu grupo, se vencer também vai a 10. Tem muito mais time do que o América, é um time bastante superior. O Hulk resolveu fazer gol, resolveu jogar bola depois daquelas tretas com o Cuca. Enfim, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro aí tem condições de fazer um bom resultado, vencer mais uma e a 10 pontos também ficar numa situação bastante confortável no seu grupo, o que seria importantíssimo, que seria bom demais aí para o Galo Mineiro, o time do técnico Cuca, né? O Atlético Mineiro, portanto, jogando na quinta-feira com o América de Cali, tá certo? São as novidades dessa quarta rodada da Libertadores, fase de grupos, e que, como eu disse, está aí se encaminhando para as definições, para conhecermos quem serão os classificados para a próxima fase, para as oitavas de final, aí já mata-mata, aí são jogos de ida e volta, aí o bicho pega, né? Na Libertadores da América, tá bom? Copa Sul-Americana, também tem jogos da Copa Sul-Americana, o Grêmio vai pegar o Lanús, né? Grêmio que tá bem no grupo dele, é o brasileiro que está na situação mais confortável, se vencer vai a 12 e pode já garantir, né, encaminhar bastante a sua classificação, né, já que classifica-se, né, uma equipe de cada grupo, né, os líderes aí conseguem a classificação. Então o Grêmio tem um confronto muito importante com o Lanús, é jogo direto, se vencer fica na boa, né? Destaque para Peñarol e Corinthians. Peñarol e Corinthians também na Copa Sul-Americana. Jogo de quinta-feira, Corinthians, o nosso amigo Teco Barbeiro, comentarista aqui, né, do Galera Mix, ele que é corintiano, né, e enfim, tá aí, a gente tá acompanhando sempre o nosso radar esportivo, né, Teco? E é um jogo importante porque o Peñarol tem 9 pontos e o Corinthians tem 4. O Peñarol é o primeiro colocado. Se o Corinthians vencer, mesmo o Corinthians vencendo, ainda não alcança o Peñarol, vai a 7. Então o Corinthians precisa vencer esse jogo e os demais e depender e torcer para outros tropeços do Peñarol. A vida do Timão não é fácil na Sul-Americana, né, que é uma das prioridades aí do time treinado pelo técnico Wagner Mancini, mas é um jogo de vida ou morte para o Corinthians. Se perder aqui, tá fora, tchau. Se tropeçar, se empatar aqui também, fica muito difícil a vida do Corinthians. Então, claro, antes de pensar em combinações, né, de outros resultados, o Corinthians precisa vencer o time do Uruguai, o Peñarol, né, jogo nessa quinta-feira. A Copa Sul-Americana, a gente traz esses destaques rapidinho, né? Lembrando que tem Bahia, Atlético Paranaense também jogando, né? Vai jogar com o Metropolitanos, enfim, tá na briga lá. O Atlético Goianiense está fazendo uma boa campanha também no seu grupo. Enfim, Copa Sul-Americana com os times brasileiros, né? Aliás, falando em Copa, rapidamente, só lembrando que os times catarinenses, né? Falando aqui da Copa do Brasil, rapidamente, já saiu a data dos confrontos dos times catarinenses. Lembrando que o Criciúma pega o América Mineiro no dia 20, né, de maio, numa quinta-feira. Então vamos ter o jogo entre Criciúma e América Mineiro. A Chapecoense jogando com o ABC no dia 2 de junho. E o Avaí jogando com o Atlético Paranaense no dia seguinte, no dia 3 de junho, também jogos pela Copa do Brasil. Depois a gente comenta mais sobre essas partidas aí dos times catarinenses, tá certo? Vamos aqui passar pelos estaduais.
Lembrando que teve rodada do Campeonato Paulista nesse final de semana. O Santos conseguiu se livrar do rebaixamento, né? Venceu aí o São Bento por 2-0, né? E rebaixou, inclusive, o São Bento, né? O time lá de Sorocaba, né? O Teco, né? Enfim, não gostou muito, né, Teco? Do São Bento aí, que acabou perdendo e sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? E o Santos se manteve. O Santos não se classificou, mas se mantém na Série A do Campeonato Paulista, na Série A1, né? O Palmeiras conseguiu se classificar ao vencer aí a Ponte Preta, né? E se classificou para a próxima fase, né? Eram os jogos aí mais importantes da rodada, né? O Palmeiras conseguiu aí também o resultado, a vitória, né? Para se classificar para as quartas de final. O Corinthians também venceu, né? São Paulo também classificado, enfim, os paulistas. E nós já temos jogos nesta semana, já tem, inclusive nessa terça-feira, tem Corinthians e Inter de Limeira. Jogo terça-feira, 4 da tarde, né? 4 jogo da Globo, inclusive, lá para São Paulo, né? Inclusive, portanto, Corinthians e Inter de Limeira jogando pelas quartas de final. Aí tem Palmeiras e Bragantino jogando na sexta-feira também, né? São Paulo joga com a Ferroviária e Guarani e Mirassol. São os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista, do Paulistão, né? O Santos, dos grandes aí, é o único que ficou fora, né? Bom, passando aqui rapidamente pelo Campeonato Carioca, a final vai ser Fla-Flu, né? O Fluminense venceu lá a Portuguesa por 3-1, o Flamengo fez 4 no Volta Redonda. Fla-Flu, a final do Campeonato Carioca, mais uma vez, 2 jogos no Maracanã, né? Portanto, o Campeonato Carioca também chegando na sua fase final. No Campeonato Gaúcho, vamos ter Grenal, porque o Inter reverteu, fez 4-1 no Juventude, reverteu a desvantagem. O Grêmio eliminou o Caxias, venceu o segundo jogo também, 2-0. Portanto, Grenal no Campeonato Gaúcho. No Campeonato Mineiro, quem vai fazer a final é Atlético, né? Os times que vão fazer a final, Atlético Mineiro e América, né? Atlético e América Mineiro fazendo aí a decisão do Campeonato Mineiro também aí, né? Começando a partir do próximo final de semana, jogo de ida, né? Final do Campeonato Mineiro, portanto. E, enfim, os campeonatos estaduais bombando também. Bom, e para a gente encerrar aqui o programa, né? Registro. Triste notícia, na verdade. Faleceu o repórter Fernando Caetano, que atuava aí nos canais da Disney, no Fox Sports, na ESPN. Repórter bastante conceituado, competente. Faleceu aí vítima de problemas cardíacos aos 50 anos de idade. Fernando Caetano, portanto, deixa a imprensa esportiva, né? Nos deixa, acabou falecendo aí, lamentavelmente, nesse final de semana. Enfim, notícia muito triste aí, né? Para o jornalismo esportivo, enfim. Forças aí para a família do Fernando Caetano e os seus amigos, né? Colegas de imprensa, enfim. Notícia que a gente lamenta, né? Bom, com isso, a gente encerra aqui o nosso Radar Esportivo, agradecendo você que nos acompanhou, você que está sempre junto com a gente, você que nos acompanha pelo canal pela primeira vez, já peço para que você se inscreva aqui, já ativa o sininho, as notificações, pode deixar o seu like, comenta, fica à vontade para interagir, para participar com a gente aqui no Radar Esportivo, aqui no portal Galera Mix. Tem sempre as novidades também do Galera Mix, teve especial, né, Mães Cegas, enfim, que está muito, né, bacana, e enfim, a gente convida você para acompanhar, é claro, e também, né, os outros conteúdos, tem dica de economia, tem muita coisa boa aqui no Galera Mix. E claro, o Radar Esportivo, também a gente está sempre aqui trazendo as principais notícias do esporte.
Meus amigos, tô indo nessa, tô indo embora, agradecendo você pela audiência mais uma vez, moçada do site, do portal galeramix.com.br, muito obrigado pela audiência mais uma vez, tá bom? E claro, próximo Radar Esportivo a gente tá de volta para repercutir aí as informações, né, do esporte aí, que vai acontecer nessa semana, a gente vai estar trazendo, tá bom? No próximo Radar, tá bom? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, ótima semana, lembrando sempre, se tá na rede, é gol!